pessoal, bem-vindos ao canal Espírita, Espiritualidade e Vida. Você é novo aqui? Ainda não conhece o canal? Esse canal Espírita já tem mais de 4 anos. Temos aqui em torno de 600 horas de vídeo, com palestras espíritas, preces que são gravadas todos os dias, às 5:06, você pode começar o seu dia ouvindo uma prece, uma mensagem psicografada por Chico Xavier, para que você comece o seu dia conectado. Temos também lives todas as quintas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Estamos estudando o livro Nosso Lar, você pode acompanhar. E além disso, 2 estudos aqui no canal. Um deles é o Jesus Modelo e Guia, e esse aqui, estudando o Evangelho de João. Esses estudos são postados uma vez por semana e você pode assistir no horário da sua conveniência. São quase 30 milhões de visualizações nesse canal que tem divulgado a doutrina espírita com base em Kardec e na obra subsidiária de Chico Xavier. Está disponível para você usufruir, se esclarecer e se consolar. Vamos então para o nosso estudo do Evangelho de João. No episódio anterior, nós começamos a abordar o primeiro versículo desse Evangelho. É preciso esclarecer, e eu vou frisar mais uma vez, nós estamos aqui estudando o Evangelho de João à luz da doutrina espírita. Isso significa que eu sempre vou fazer conexões do versículo bíblico com a obra de Kardec, com a obra espírita subsidiária, extraindo os princípios, os elementos fundamentais da doutrina espírita, para que esses elementos possam aclarar o nosso entendimento do texto bíblico. Combinado? Importante frisar isso. A abordagem aqui é espírita. O Evangelho de João começa com o texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Esse versículo, ele é como uma corda de violão, que quando você toca, ela faz outras cordas vibrarem, num processo chamado ressonância. Esse versículo, ele ecoa por quase toda a Bíblia. João Evangelista aqui, claramente, está fazendo uma referência ao primeiro versículo da Bíblia hebraica. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E continua: e a terra era vazia, sem forma, e disse Deus: haja luz. Se você ler atentamente os primeiros versículos da Bíblia hebraica, Gênesis, mosaica, você vai notar que a criação foi feita através da palavra de Deus. Bastou Deus dizer e tudo se fez. Mas como assim? Refletindo nas questões de O Livro dos Espíritos, especialmente na questão de número 13, que trata dos atributos da divindade, nós aprendemos que Deus é incorpóreo, Deus é imaterial, Deus não tem um corpo, Deus não é matéria, pelo contrário, Deus cria a matéria. Se você ler a questão 27, que está na sequência, a primeira parte do Livro dos Espíritos, as causas primárias, os Espíritos dizem a Kardec que há 3 elementos gerais no universo: matéria, como fluido cósmico, como uma decorrência do fluido cósmico; espírito, que é o princípio inteligente da criação;
E Deus não pode ser matéria, porque Ele criou a matéria. Deus também não é simplesmente um espírito, porque Ele criou o espírito. Deus é inteligência suprema, imaterial, incorpóreo, soberanamente justo, soberanamente bom. Esses são os atributos da divindade. Se você ler a terceira parte da obra A Gênese de Kardec, a terceira parte, Kardec trata de Deus. E ele vai explorar exatamente isso. Deus é imaterial. Deus não tem corpo. E ele se expressa na criação infinita através do fluido cósmico. Isso está lá no livro A Gênese. Dê uma pausa nesse vídeo e dá uma lida nesse capítulo, porque vale a pena. Vale a pena você ler o capítulo 3 da obra A Gênese, especialmente a parte que fala da providência divina. Então, o que nós concluímos? Deus tem garganta? Não. Deus tem corda vocal? Não. Deus tem dente? Não. Tem língua? Tem um aparelho fonador? Não. Então, como que Ele fala? Se Ele é imaterial, se Ele é incorpóreo, como Ele fala? Ora, fica evidente que o disse Deus aqui, do texto bíblico, é uma expressão simbólica. Fica evidente que palavra de Deus, que o mundo foi criado pela palavra de Deus, é um texto simbólico, é uma metáfora. Então, aqui nós aprendemos um primeiro princípio da interpretação bíblica: extrair o espírito da letra. Eu não posso interpretar ao pé da letra. Ao pé da letra, literalmente, Deus não fala. Deus não faz vibrar o ar gerando ondas sonoras. Não é essa fala, não é essa palavra que o texto bíblico está fazendo referência. Qual é o verbo da criação? Quem é a palavra criadora de Deus? Nos episódios anteriores, nós demos uma dica sobre isso. Nós citamos o texto que está na Revista Espírita, fevereiro de 1868, quando os espíritos esclarecem a Allan Kardec que, chegados ao mais alto grau da hierarquia dos espíritos puros, estão os Cristos, que são os agentes executores da vontade divina. Portanto, eles são o Verbo. Porque verbo não é ação? Verbo não é uma ação ou um estado? Quando eu digo correr, nadar, falar, brincar, comer, beber ou sentir, experimentar, não são ações ou estados? Não é isso que um verbo traduz em qualquer língua? Uma ação ou um estado? Então, vamos fazer a transposição. Quais são os agentes executores da vontade divina? Deus quer, a vontade de Deus é que algo se forme, a vontade divina é que algo se crie, mas quem executa a vontade divina? Quem age? Quem é a ação da vontade divina? Quem é o verbo da criação? Os Cristos.
No início do livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz explica melhor esses Cristos, no sentido de criação. Ele explica melhor esse aspecto de cocriação. Ele chama esse processo desses Cristos que executam a vontade divina, desses agentes da vontade divina, ele chama esse processo de cocriação em plano maior. E ele diz assim, que esses seres são inteligências divinas, agregadas a Deus, a Ele, a Deus, agregadas a Deus, em processo de comunhão indescritível. Por que eles são inteligências divinas? Ora, eles não estão em comunhão com Deus? Tudo aquilo que está em contato, em comunhão com Deus é divino. Não é isso? O que acontece se você estiver na sombra? Você fica sombrio. O que acontece se você se aproximar da luz? Você fica luminoso, iluminado. Não é assim? Em contato com a luz, você não fica iluminado? Em contato com a sombra, você não fica sombreado, sombrio? Não é isso? Em contato com o sol, você não fica ensolarado? Em contato com a água, você não fica molhado? Em contato com Deus, você fica divino. Então, esses seres chegados ao mais alto grau da hierarquia dos espíritos puros, André Luiz diz que eles são chamados de arcanjos. Arcanjo é o chefe dos anjos, ou devas, da tradição hindu. O que são os devas na tradição hindu? Eram os deuses, deuses com D minúsculo, deuses com D minúsculo. E nós encontramos essa expressão nos Salmos, vós sois deuses, com D minúsculo. Portanto, essas inteligências que executam a vontade de Deus e que estão em comunhão com Deus, elas se tornam inteligências divinas, porque Deus as envolve. Como alguém ensolarado foi alguém que foi envolvido pelo sol. Como alguém molhado foi alguém que foi envolvido pela água, pelo líquido. Então veja o que diz o primeiro versículo do Evangelho de João. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Era Deus em que sentido? De que era divino. Porque se ele estava junto de Deus, se você está junto do sol, você fica como? Ensolarado. Se você está junto de Deus, você fica o quê? Divino. É esse o sentido do versículo. Mas quando nós trazemos esses elementos da doutrina espírita para interpretar esse primeiro versículo do Evangelho de João, a nossa visão se amplia. E nós começamos a perceber o quê? Que o Verbo de Deus não é uma coluna de ar se movimentando, não é uma onda sonora. Percebeu? Porque uma onda sonora é quando eu crio uma vibração no ar e essa vibração de massas de ar se propagam. Essas vibrações. Isso é som. Não é disso que está dizendo aqui. Não é dessa palavra. Não é uma vibração de massa de ar, de colunas de ar. Esse verbo aqui são
inteligências divinas que executam a vontade de Deus no universo infinito. No universo infinito. Para nós termos uma dimensão, um sistema solar próximo do nosso, um Sol próximo do nosso, na verdade é um Sol binário, Capela, está a 42 anos-luz do nosso sistema solar. Significa que se você viajar a 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, olha, do Brasil aos Estados Unidos dá mais ou menos 6 mil, 7 mil quilômetros. 6 mil, 7 mil. Eu estou falando em 300 mil quilômetros por segundo. Daria para você ir e voltar aos Estados Unidos dezenas e dezenas e dezenas de vezes em um segundo. Essa é a velocidade da luz. Nessa velocidade, sabe quanto você demoraria para chegar no sistema solar de Capela? 42 anos. Faz uma ideia da distância? Olha a imensidão da criação divina. Trilhões e trilhões de sistemas solares, bilhões e bilhões de galáxias conhecidas, registradas por nós. Nessa criação divina, quem são os agentes, os executores da vontade divina? Quem são esses agentes? O nome deles, aqui no texto bíblico de João, é Logos. Logos. E aqui vem o primeiro detalhe dessa palavrinha. Quando eu traduzo o texto do Evangelho, porque o Evangelho está em grego, todos os documentos preservados do Novo Testamento estão em grego. Quando eu traduzo essa palavra logos para o português, eu tenho que traduzir por palavra ou verbo, mas é uma tradução pobre. É uma tradução que não passa toda a riqueza da palavra logos. Logos é um substantivo grego. Ele deriva do verbo grego lego. Lego. Lego, eu estou usando aqui a minha tradução, editada pela Federação Espírita Brasileira, e eu coloquei uma nota aqui. O verbo lego significa narrar, dizer, reunir, juntar. É por isso que nós temos aquele brinquedo, Lego. Porque o verbo lego, em grego, é reunir, juntar. E aquele brinquedinho lá, o Lego, você faz o quê? Você junta pecinhas. Você reúne pecinhas para formar algo. E quando você fala alguma coisa, o que você está fazendo? Você está reunindo palavras, não é? Eu digo assim, meu filho foi à escola de manhã. O que eu fiz? Eu reuni palavras. Meu filho foi escola de manhã. Eu juntei essas palavras. Isso é que é dizer. Isso é que é narrar. Quando eu conto uma história, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando fatos. Eu estou construindo uma sequência. Eu estou juntando memórias, fatos. Eu estou narrando. Esse é o verbo lego. E ele gera o quê? O substantivo logos. Só que aqui tem uma coisa interessante. Para os gregos, qual é o aspecto do ser humano que junta as coisas, que conecta as coisas de forma lógica, de forma integrada? Qual é o aspecto do ser humano que faz isso?
Qual é o aspecto do ser humano que hierarquiza as coisas? Que diz assim, isso vem primeiro, isso vem depois, que coloca em ordem, que ordena. Qual é o aspecto do ser humano que faz isso? A razão. Então, logos em grego significa também razão, inteligência. Percebeu agora a conexão? Você está percebendo a conexão entre logos, o substantivo grego, e inteligência divina lá no André Luiz? Inteligências divinas agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível? Essas inteligências, como é que eu diria isso? Inteligências divinas, em grego. Inteligência, logos. E o divino? Aí que está o problema. E não tem uma maneira de eu expressar esse adjetivo como tem no português. Então, em grego, eu preciso fazer uma construção para expressar isso, que é a construção que foi feita por João. Né? E o logos, kairologos, hotheos, hotheon, né? Era Deus, e o verbo era Deus. Né? O verbo era Deus. O verbo, a inteligência, o logos, era divino. Era divino por quê? Porque ele estava junto de Deus. Porque ele estava agregado, em comunhão, junto. Está muito complicado isso? Pensa num carro. Você olha, tem 4 rodas, tem um volante, tem um motor, tem os freios, tem os bancos, todas as peças do carro. Se as peças se reúnem, como que você se refere a elas? Como você refere? Você se refere ao carro. Você fala assim, o carro passou aqui, porque você viu a marca da roda. Você não fala, a roda passou aqui. Por que você não fala, a roda passou aqui? Porque a roda está integrada, ela está formando um veículo. Essas inteligências, como elas estão agregadas, como elas estão conectadas num processo de comunhão indescritível com Deus, eu olho e só vejo Deus. Da mesma maneira que eu olho para um veículo, eu não falo roda, volante, não, eu falo veículo. Todas as peças juntas. É um carro. Você fala até a marca. Às vezes você diz assim, é uma Ferrari. Não é interessante isso? Você dá um nome, dá marca. Você não fala assim, o que você está vendo? Estou vendo um volante. Eu estou vendo roda. Não, você fala, estou vendo a Ferrari. Não é interessante? Você pode estar de costas para a rua, aí dá aquele barulho, você fala, uma Ferrari passou. Olha, é uma Ferrari. Pelo barulho, pelo som do motor, você fala, é uma Ferrari. Tem uma Ferrari aqui. Você não fala assim, tem um barulho passando aqui na rua. Você não fala isso. Por quê? Porque o som do motor da Ferrari está integrado com todas as peças formando o veículo e com a marca Ferrari. Está tudo integrado, você não distingue. Essas inteligências divinas, elas estão agregadas a Deus, elas estão tão integradas com Deus que a gente olha e só vê Deus. E na Revista Espírita, os Espíritos dizem a Kardec que
Deus direciona esses seres, eles são executores da vontade divina. É claro que Deus está no comando, a decisão final é de Deus, é Ele que determina, porque Ele, Deus, é a inteligência suprema. Essas inteligências executam. André Luiz diz assim, que elas agem ao influxo do Todo-Poderoso. O que é o influxo? Deus que direciona o que eles vão agir. Então, eles agem de acordo com o que Deus determina, de acordo com o que Deus demanda, de acordo com o que Deus pede a eles. Esse é o sentido. No princípio, era o Verbo. O Verbo. O Verbo estava junto de Deus, estava em comunhão, estava agregado a Deus. E o Verbo era Deus, claro. Da mesma maneira que eu digo, quando você se aproxima da luz, que você é iluminado. Porque a luz te envolveu. Às vezes a gente diz assim, nossa, você é luz. Não é? Porque a luz te envolveu. É isso. Inteligências divinas. Deuses, com D minúsculo. Deuses da criação. Cooperadores divinos. Esse é o Verbo. E o que o João vai nos contar, e essa é a história maravilhosa do Evangelho de João, ele vai dizer assim, ei, vou te contar um segredo. Esse Verbo se fez carne. Jesus é um desses verbo, uma dessas inteligências divinas, agregadas a Deus, em comunhão com Deus, que encarnou aqui na terra, por determinação do próprio Deus, para realizar algo. Essa é a história do Evangelho de João. No próximo episódio, nós vamos dar continuidade a esse raciocínio. Se você tiver com alguma dúvida, faz um comentário, faz a pergunta, compartilhe esse vídeo, leia os textos, reflita sobre isso, conte aqui a que conclusões você chegou, que ideias você teve. É muito importante, afinal de contas, esse aqui é um canal espírita e nós estamos aqui todos na qualidade de aprendizes, aprimorando nosso conhecimento e o nosso sentimento espírita. Até o próximo episódio.